A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras sobre o manuseio e proteção de dados para todas as empresas e organizações atuantes no Brasil. Apesar disso, a LGPD ainda não é realidade em 64% das empresas brasileiras, segundo estudo da Akamai Technologies, empresa americana de serviços e performance de tráfego global na internet. Para orientar sua empresa e se adequar à nova legislação e evitar multas, está começando agora o podcast Dados em Segurança, com o advogado Rodrigo Vera Cleto Gomes. Está começando mais um Dados em Segurança aqui na Cabanha FM. Estamos no nosso 8º episódio e mais uma vez aqui para bater esse papo com a gente sobre LGPD, o diretor comercial da Riosoft, Altamiro Castellan. Tudo bem, Altamiro? Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É novamente uma alegria estar aqui com vocês e novamente estar compartilhando as nossas experiências com a LGPD, com a adequação da lei. E vamos bater um papo aí, sempre bem assim, mais do dia a dia. Essa é a nossa proposta, fazer alguma coisa bem leve e falando de coisa séria. E Altamiro, eu acho que o bate-papo de hoje vai render, porque é um tema assim, bem popular e que vale como orientação para consumidores e para empresas. O tema do episódio de hoje é: não lembro de ter autorizado a empresa a me enviar ofertas. O que eu devo fazer, Altamiro? O que a pessoa deve fazer? Bom, primeiro, que a empresa, para ter enviado a oferta para você, ela tinha que ter pedido um consentimento explícito e com os termos bem claros. Nessa hora, entra o departamento jurídico para fazer um termo bem claro com esse consentimento explícito, tá? Vou reforçar isso. É obrigatório você ter o consentimento, tanto no envio de e-mail, SMS, essas mensagens, e as pessoas usam muito isso na área de vendas e marketing, fazendo ofertas sem estar autorizado. Bom, até agora você manda uma mensagem, você responde o e-mail, pede para tirar da base, aí a gente volta lá um mês depois, seus dados estão lá novamente, e você recebe outro e-mail. Assuntos de bastidores, isso aqui. Você recebe novamente e tal. Bom, o que a Riosoft está propondo, primeiro, é que a gente tem um produto, um software, um sistema que controla esse gerenciamento de dados, que chama AlvScan. Todas essas solicitações, ela tem que ser gerenciada por um sistema que vai fazer a solicitação, registrar que esses dados foi tirado, fazer a integração com a base de dados e realmente excluir esse banco de dados no menor tempo possível, tá ok? Bom, aí você pediu, você mandou lá a carta, você respondeu o e-mail, você respondeu o SMS para tirar e depois você recebeu essa nova propaganda, esse novo ação de marketing da empresa. Aí você vai fazer lá, vai ter lá os sites da Agência Nacional de Proteção de Dados, você vai informar que essa empresa está infringindo os dados, né? Bom, a agência vai notificar a empresa que está fazendo a propaganda, que está fazendo o marketing lá, seja mandando cartas, mandando e-mail, fazendo uma ação de marketing aí, seja ela qual for, né? Nesse momento, você empresa que foi notificada pelo cliente e pela Agência Nacional de Proteção de Dados, vai ter que mostrar as evidências que você tomou com relação a esses dados. Se você não conseguir provar, problema. Vou sempre usar esse jargão aqui, problema. Porque vai dar problema, entendeu? O que vai acontecer? Você não conseguiu justificar, você não teve a ação que deveria ter com relação a esses dados, a agência vai te multar. Ô Altamiro, e isso já acontece ou vai acontecer a partir de agosto? Vai acontecer a partir de agosto. Sabe o que está acontecendo? Sempre no mundo jurídico tem o lado A e o lado B, tá? Para não usar outros termos, vamos usar o lado, aí no caso seriam as empresas, né? E o consumidor pessoa. Dentro desses dois mundos, existem sempre pessoas de índoles boa, de coração bom, de espírito bom. Existem pessoas que às vezes ficam mal intencionadas e veem aí uma oportunidade para ganhar dinheiro, né? A gente já sabe, estão se formando escritórios especializados
em atacar as infrações da LGPD. O que eles estão fazendo? Eles já estão mandando notificação. Estão mandando extrajudicial, manda lá uma notificaçãozinha para você. E você não toma, ou você, por descuido, não apagou os dados na sua base de dados, seu banco de dados, e você novamente mandou a comunicação. Você criou evidência, você criou a prova contra você mesmo de que você não tomou ação da notificação. E ele vai entrar com ação junto à autoridade, né, pedindo indenização e causando a multa em você. Então, esse é um problema, assim, vai ser muito recorrente isso. Ou seja, vai ter os dois lados, o lado A e o lado B. E o lado B, nesse caso aí, ele vai ser muito atuante. Então, quem não se cuidar nesse ponto, eu acho que ele vai ter também uma dificuldade aí, vai ter sérios problemas jurídicos, né? Vai ter que ter uma boa equipe jurídica para se defender disso. Eu acho mais barato se cuidar. Pois é. Então, Altamiro, para qualquer pessoa receber esses e-mails com informações, produtos, ofertas, ela precisa ter autorizado o envio disso para ela. Mas qual a forma do consumidor saber se realmente está de acordo em receber esse tipo de conteúdo? Lola, é assim, os termos, e aí dentro da cadeia jurídica também, tá quase que cabendo aí umas aulas pós-graduação só em termos de consentimento, que isso é bem extenso, a quantidade de termos por tipo de ação que você tem que ter. O que eu tenho assim, muita clareza é que você tem que ter um termo de consentimento, não pode ser aquelas letrinhas miudinhas no final lá que ninguém lê, tem que ser algo bem claro, bem simples, mas que fique claro para o consumidor que ele vai receber comunicação. É muito comum, assim, às vezes alguém pergunta, eu me inscrevi num seminário agora, e tá lá um termo que se eu quero você autoriza a receber também. Aí assim, a pergunta é assim, você quer ser lembrado que vai acontecer o seminário? Importantíssimo. Eu quero ser lembrado. Então tá, para esse assunto, para esse termo ser lembrado para o seminário, vai acontecer do dia tal, se eles puderem ter, e eu acho que eles vão fazer isso, olha, falta 2 dias, se prepara aí, né? Falta um dia, é hoje à tarde, vai começar às 16 horas esse seminário, são 5 dias, tá bom, eu quero participar e vou ficar atento. Então eles vão estar fazendo um favor para mim me organizar. Olha, não vai dar para mim participar de outro assunto, porque eu 16 horas vou entrar num curso que vai ter tal, me inscrevi, paguei um dinheirinho lá, mas para fazer esse curso, e é bom que eles me avisem. Uhum. Então, agora, autorizei, aconteceu o seminário, aí vão continuar me mandando mensagens? Não está de acordo com o que você autorizou. Não está de acordo. Esse termo não está explícito. Uhum. Então, olha, eu já vi assim, tem questionários que você responde, que você está colocando nos seus dados, eles perguntam, olha, você aceita posteriormente receber mais informações da nossa empresa? Se eu clicar aqui não pode mandar. Tá? Se for um assunto que pode me interessar, talvez são cursos, tal papo. Olha, eu vou te mandar outros cursos outros dias. Bom, tá dentro do assunto que eu quero? Manda aqui para mim que eu vou ficar atento. Pode ser que eu faça mais um outro curso, né? Sim. Então tá, isso está de acordo, então um termo explícito. Não quero. Então não faz. Então aí, Altamiro, caso o consumidor ele não queira mais receber esses e-mails, propagandas, enfim, o que ele deve fazer então? Ele tem que mandar um e-mail, ele tem que responder. Se ele recebeu por SMS, ele tem que responder no SMS, por favor, me retire dessa base. E pode ser assim, olha, por favor, não me mande mais. Que às vezes, olha, é uma farmácia, quando você vai comprar, você tem desconto. E é verdade, às vezes ele vai lá, te oferece 15%, 20% de desconto, mas você tem que estar cadastrado. É interessante para você se descadastrar ou não? Não, é melhor eu continuar cadastrado. Mas eu não quero receber ofertas
que pode não estar de acordo com o que eu preciso. Então, por favor, não me mande mais mensagens que não preciso. Eu, quando precisar de uma oferta, eu vou aí na farmácia de vocês e vou comprar. Isso vai muito além do e-mail e do SMS. Com o WhatsApp, por exemplo, dando um exemplo pessoal. Comprei uma roupa numa loja, que aí você faz um cadastro. E aí eu comecei a receber sempre ofertas e fotos toda semana. Aí sabe quando você vai deixando? Aí teve um dia eu falei assim, gente, nada a ver eu ficar recebendo isso daqui, né? Primeiro que eles me colocaram numa lista de transmissão sem a minha autorização. Mas aí eu respondi assim, gente, vocês podem me tirar da lista de transmissão? Eu não tenho mais interesse em receber essas ofertas. Me tiraram da lista de transmissão. Então isso vai muito mais, conforme vão surgindo softwares e ferramentas. Esse mundo digital, porque o que eu falo é assim, a pandemia, eu acho que ela acelerou uns 5 anos a nossa inclusão digital. Eu falo isso também. Entendeu? Tanto que eu participei de uma reunião com um grupo de pessoas que trabalham com viagens corporativas. Há uma expectativa muito grande que vai diminuir em 30% essas viagens de negócio. Por quê? Tudo você faz digitalmente. Hoje de manhã nós fizemos uma reunião com o pessoal de Santa Catarina. Uma reunião maravilhosa, conversamos com várias pessoas, tinha várias pessoas daqui de Rio Preto conversando com eles. Eu também fiz uma reunião hoje de manhã, online também. E assim, tinha pessoas que estavam na Penha, pessoas em Porto União, a gente aqui em São José do Rio Preto conversando com eles, e foi uma manhã de bate-papo, de alinhamento, que eles são representantes nossos lá na região, muito legal assim. Poxa, eu teria que ir lá, ir no hotel, conversar com eles, R$5.000 e mais 2 dias, 3 dias perdidos por uma manhã de reunião. Fizemos, conversamos, alinhamos tudo, tchau, morreu o assunto. A pandemia forçou as pessoas a usarem uma tecnologia que já existia, já estava aí, mas forçou uma coisa que ela poderia relutar ainda há alguns anos, né? Então, eu já não suporto dirigir, eu não suporto trânsito, então aqui mesmo eu teria que me deslocar, perder lá 1 hora dirigindo pra chegar no lugar, ter uma reunião. Abre online e a gente conversa, bate esse papo, eu acho muito legal também, eu gosto. Então isso virou uma situação do digital. Sim. Né? Comercialização digital. Você vai comprar no digital. Esses dias que a cidade fechou por causa do Blackdown. Lockdown. Opa, aí, corrige aí, deixa rolar a falha de... vai para as falhas de gravação, né? No lockdown, eu nunca tinha comprado pelo supermercado para os caras entregarem. Muito legal. Muito legal. A gente fez a compra, daqui a pouco veio a piruinha lá, entregou o material, tudo do jeito que a gente queria. Sossegado, tranquilo, né? Então, tudo vai pro digital. Eu acho que isso vai. Então, se a gente pensar que tudo vai pro digital, há necessidade de se controlar esses dados com mais rigor, né? O prazo que eu já comentei em outro podcast é que eu tenho dúvida, né? Por causa da própria pandemia, mas a gente já teve tempo e agora tem que ir se adequando, vamos criando as evidências aí que a gente está indo para o caminho certo e tudo vai correr bem. A gente falou aqui do que o consumidor tem que fazer para parar de receber esse tipo de ofertas, né? Mas como que as empresas devem proceder para retirar os dados do cliente da sua base e quanto tempo isso deve acontecer? Cada empresa é um período ou existe um padrão que ela deve seguir? Lula, eu acho assim, procrastinação, ela pode causar erro. Então, primeiro que é o seguinte, isso está na lei. Talvez seja a coisa que a gente falou pouco. Toda empresa tem que ter um encarregado de dados. Toda empresa, isso é importante as pessoas falar, porque quando a autoridade chegar, é que nem ela chega, o fiscal chega numa empresa, fala, cadê o contador? Quem é o teu contador? É a primeira pergunta que ele vai fazer, fiscal, né? Olha, quem é o responsável? Quem é o contador? Eu quero olhar os seus documentos fiscais. Está normal, é de praxe. O que a autoridade de dados vai fazer? Quem é o encarregado de dados? Está na lei, isso é uma figura, tem que ter essa figura na empresa. E o correto não é assim, tem a plaquetinha lá, olha, nossa encarregado de dados aqui é o João Carlos, né, de PO e até a formação dele. Isso é
é um dado importante. A partir da LGPD, do começo. Hoje já está valendo isso. Entendi. Já teria que ter isso. Quer dizer, você vê que assim, quanto a gente está, se você for perguntar nas empresas, aí isso vai dar menos de 3%. A gente está atrasado, né? Entendeu? Mas cabe aí um toque para todo mundo que está nos ouvindo. Tá? Tem que ter autoridade, né? Tem que ter o encarregado de dados. O encarregado de dados é quem vai receber essa notificação. Eu digo, se ele tem muito poucos dados, o encarregado de dados é o dono, mais a esposa, e os dois lá colocam na planilhazinha, vai lá e tira no banco de dados, faz o registro, ele pode fazer numa planilhazinha. Se ele recebe uma vez por mês uma solicitação de alguém que pediu para tirar um dado dele, tranquilo, dá para fazer numa planilha. Agora, se você tem uma movimentação diária, entrando os clientes, saindo clientes, você tem que ter um sistema robusto, banco de dados, com backup, não sei por quê. Se você também perder essa base de dados, você perdeu o histórico. Se a autoridade de dados chegar lá e pedir as evidências e você não tiver, também vai dar problema. O jargão. Vai dar problema. Desculpa eu insistir nesse termo, porque vai acontecer da pessoa ter dificuldades aí em ter ser multado. Né? Sim. Então, a evidência nesse momento é o que mais conta. Por quê? É aquela coisa, é a contraprova. Não, a gente tirou, não está mais aqui. Esses dados não saiu daqui, esse dado pode ter sido antigo, ele pode ter voltado, porque aí o que aconteceu? Você tirou os dados dele, tá? Lá em 2021, você tirou os dados deles no mês de maio. Bom, tá tudo certo. Ele voltou no teu website lá, comprou de novo e aceitou. Bom, e foi lá na autoridade, né? Que você mandou de novo, que aí o sistema voltou a ativar ele. Sim. Né? Ele se arrependeu, ele foi lá e, né? Você ativou ele de novo e mandou uma correspondência. Ele foi lá na autoridade e falou: "Sua autoridade, eles mandaram os dados aqui de novo aqui para mim, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho uma cartinha aqui que a autoridade vai vir lá em você, vai ter lá o log no teu website, o histórico, o né? histórico de que ele comprou, que ele fez uma nova pesquisa, que ele entrou lá, ele tirou um e-book, ele pediu uma informação e você voltou a mandar correspondências para ele, seja eletrônica ou, né, via carta. A autoridade vai ver, vai fazer lá o relatório dela, olha, a tal pessoa pediu, mas ela voltou e pediu, morreu o assunto. Quer dizer, você tem que criar as evidências de que você está trabalhando na lei, de acordo com a lei. Quem é o responsável por isso? Esse encarregado de dados, também conhecido como DPO, né? Então, as empresas têm que ter essa pessoa, porque se você deixar para um, deixar para outro cuidar, é aquilo que eu falei. Vamos pra gente ver isso aí, esse cara é chato, deixa esse cara para depois, pra gente ver isso aí. Isso passa, esquece. E aí vocês mandam uma coisa, a gente tem que fazer ação, vamos fazer uma promoção aqui, né, de 2 pomadas por o preço de uma, vamos vender isso aqui, beleza. E esse cara recebeu a correspondência, e ele for na autoridade, né, certamente você poderá ser multado. Falando em multa, existe então uma punição caso a empresa não retire esse dado solicitado pelo cliente. Está dentro da DPO, faz parte da DPO não, da LGPD? Faz. Aí assim, se você cometeu 1, 2 vezes a infração, é 2% da multa. Eu cometi 3 e a autoridade for lá, mais 2%. Entendeu? Mas pode chegar um dia que a autoridade vê que você não está entendendo que é para você tomar cuidado. E você não regulariza, tomou lá 2, 3 multas? Eu acho assim, eu não entendo, eu acho que não vai chegar a esse ponto, né? Eu acho que não vai chegar a esse ponto, porque as multas são muito severas. A autoridade pode resgatar seu banco de dados e falar: a partir de hoje, você tem que começar a trabalhar com um banco de dados zerado, sem nenhum cliente. Isso está na lei, entendeu? Eu acho que esse é o castigo maior que a lei pode causar. Porque como é que uma empresa vai começar toda a sua equipe, olha, toda vez que um cliente chegar, 1 minutinho que eu vou cadastrar o senhor novamente, o senhor vai me autorizar isso, me autorizar aquilo, quer dizer, o trabalho, o custo disso
o quanto vai impactar economicamente, em trabalho, desgaste da equipe, perca de negócios, vai ser, assim, considerável. Então, o bom é não tomar multa e não perder o banco de dados. E se regularizar, né? Se regularizar, se adequar. E Altamiro, existe um prazo para que essas denúncias sejam realizadas pelo consumidor? Não, ele vai colocar isso assim. Ele não pode deixar um prazo louco. Hoje acordei, eu recebi aquele e-mail no mês passado e eu vou lá reclamar, vou entrar no site agora, eu vou fazer a reclamação. Pode ser que ele também vai perder o tempo dele, porque pode ser que a empresa já se adequou, já fez tudo certinho, quer dizer, Sim. Se ele está tendo problema, é o mesmo caso. Não deixa para depois não, faz na hora. Né? Faz com que a coisa ande. Eu acho que os dois lados têm que trabalhar. Assim como o encarregado de dados tem que cuidar desses dados no menor tempo possível, e eu acho que aí a empresa que for trabalhar de forma com um relacionamento, eu acho que o grande desafio das empresas é criar um bom relacionamento com as empresas. Então esse encarregado de dados, ao se deparar com esse problema, ou ele tem alguém de relações públicas, de relações com o cliente, o correto primeiro é ligar, entender o que aconteceu, pedir desculpa, né? Ou mandar uma carta, olha, você nos desculpe, nós estamos tirando, também talvez mandar até evidências, print da tela, que olha, seus dados não estão mais aqui, estão anonimizados, nós inutilizamos os seus dados dentro do nosso sistema e pode ficar tranquilo que o senhor não vai receber mais comunicação. Eu acho que aí fica tranquilo. E aí dura que depois de um mês, depois ele volta lá no site e coloca de novo, né? Ô Altamiro, e pro consumidor, caso ele tenha feito tudo, tenha ligado, e ele queira fazer essa denúncia, qual órgão o cliente precisa acionar caso ocorra esse abuso no envio de oferta sem consentimento? O que ele precisa fazer? Procurar um advogado? Tem um órgão específico? Bom, o advogado vai depender muito do dano causado. A presidência da República, ela já criou o decreto e ela criou então a diretoria, ela já nomeou a diretoria da Agência de Proteção de Dados. Quando é no telefone, né, a gente liga para a Anatel, né, nos casos mais extremos. Então vai ter esse órgão, então. Vai ter esse órgão, que é assim, as últimas informações, faz um tempo que eu não vi, eles estavam desenvolvendo todo o sistema de gerenciamento dessas denúncias, porque é um negócio novo. Então eles estavam criando a empresa, eu imagino que eles vão criar tipo as sucursais, né, as filiais dela nos estados, nas cidades maiores, que vão ser as equipes que vão fiscalizar. Isso está muito, assim, pelo que eu percebi, muito ligado ao pessoal do setor acadêmico, já que são de áreas de governo, então eles estão aproveitando. Então tem gente que vai demorar muito porque não vai ter gente, tem que fazer concurso, nada. Ele pega um professor federal, ele só transfere ele de área, entendeu? Não precisa nem fazer concurso, porque ele já é um profissional. Já é um concursado, já é um né? concursado, ele só está mudando de área e a vida que segue. Então, por outro lado, eles devem estar desenvolvendo, como tudo vai ser digital, né? Tudo isso vai ser via portal. Então, você entra com a denúncia, aí imagina que aqui tenha 2, 3 fiscais aqui na região, ou na região da pessoa, e o fiscal vai lá, se percebeu que há evidência mesmo, vai ser um procedimento como fiscalizar qualquer outro. Eu costumo brincar, conforme é o ECAD. Bom, Altamiro, eu acho que a gente sanou todas as dúvidas aqui, né? Então, o pessoal que tá incomodado com o e-mail, já sabe o que fazer, né? Eu acho assim, sempre numa boa relação, tem que comunicar a empresa. Falar, olha, não me manda mais. Aí eu volto naquela teoria lá, não é teoria, na norma de boas condutas do e-mail. Olha, se você não quer receber mais a nossa comunicação, você tem que ter um termo escrito lá embaixo, olha, me exclua do sua base de dados, né? E excluiu, acabou. E se não acabar, ele vai ter a autoridade de proteção de dados que vai pegar o calcanhar dele. Bom, Altamiro, esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, tá bom?
Vamos tocar aí, vai ter outros próximos aí. Tá? Com certeza, tem muito mais episódios por vir do Dados em Segurança aqui, com a RioSoft falando sobre LGPD. Tá bom, um abraço, tudo de bom para todos. Podcast Dados em Segurança. Oferecimento RioSoft.